No vídeo de hoje eu vou conversar com uma consultora especialista em sono sobre o motivo pelo qual as crianças, os bebês, costumam acordar às 5 horas da manhã. Olá, Márcia, tudo bem? Oi, Shirley, tudo bom? Prazer em estar aqui com você. Obrigada, Márcia, pelo seu tempo. A Márcia Orbácio, para quem não conhece ainda, ela já contribui com o blog Macetes de Mãe há muitos anos, né, Márcia? Acho que deve ter uns 6, 7 anos. Tenho 7 anos. Tenho 7 anos. Que ela produz conteúdo riquíssimo para o Macetes de Mãe. Ela é uma super especialista em sono. É consultora puerinatal, como é, Márcia? Eu sou educadora perinatal, doula e consultora de sono. Tudo isso, gente. E eu conheci a Márcia por ela ser consultora de sono. Uma amiga minha me indicou ela, falou, nossa, você precisa conhecer a Márcia, pegar dicas com ela sobre sono, porque ela é incrível. Ela me ajudou a fazer minha filha dormir de uma forma gentil. E depois eu indiquei a Márcia para os meus cunhados, né, Márcia? Ela atendeu meus cunhados, rapidinho a Gabi também passou a dormir uma noite toda. Então eu já conheço bastante do trabalho da Márcia, dela contribuir, né, para o canal Macetes de Mãe e de ajudar pessoas que eu conheço pessoalmente. Então obrigada, Márcia, pelo seu tempo. Não tem problema. Bom, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que os bebês têm essa tendência a acordar às 5 horas da manhã, que é uma coisa que eu vivi bastante com o Léo. Pois é, e muitos pais sentem isso, né? Porque eles estão com sono ainda às 5 horas da manhã e o neném acordar realmente é complicado. É difícil para muitos pais, né? Então, Shirley, tem razões diferentes. Porque tem bebê que acorda às 5 horas da manhã, mas ele está feliz. Ele já dormiu 10 horas, Shirley. Então, ele vai acordar às 5 horas da manhã, para ele já é hora de começar o dia. Para essas famílias, eu falo assim, olha, vamos tentar ensinar ele a ficar um pouquinho mais no berço, né, brincando, ou se divertindo, ou ficando tranquilo lá no cantinho dele, até a mamãe poder dar mais um tempinho para vir ver e pegar ele para começar o dia. E quando a criança já descansou o suficiente, não tem muito o que a gente vai fazer. Aí as mães às vezes falam assim, mas eu então ponho mais tarde para dormir, não é? Para que eu vou botar 7 horas da noite para dormir se ele acorda às 5? Nem toda criança consegue fazer isso. Porque se tiver, por exemplo, naquela fase dos 9 para 10 meses, que já dorme só 2 sonecas, não dorme mais 3, aquela do finalzinho do dia, ele não consegue dormir mais tarde, 8 horas da noite, 8h30. E se você botar ele para dormir essa hora, muitas vezes acontece dele acordar mais cedo ainda, porque está muito cansado, entende? Então, não é o remédio. Pelo contrário, muitas vezes quando as mães falam para a gente que a criança está acordando muito cedo e a gente nota que ela não está descansada, a gente fala, põe para dormir mais cedo. Mais cedo, Márcia. Ele não vai acordar mais cedo. Se ele estiver acordando cansado, ele não deveria acordar mais cedo. Ele deveria acordar pelo menos na mesma hora, entende? E com isso você está ganhando mais duração de tempo e mais qualidade de sono. Existem aquelas crianças que não acordam essa hora porque estão descansadas, e sim porque estão muito cansadas. Aí você vai olhar, olha, está sendo colocado para dormir tarde, as sonecas não estão boas. Então, a gente tenta consertar isso para ver se a gente consegue fazer a criança acordar um pouquinho mais tarde, entende? Também dou dicas para os pais, o que a gente pode fazer, né, quando a gente está muito cansado, a gente está exausto, o que dá para ajudar o nosso filho, de que forma? Olha o ambiente, né? Às vezes o ambiente não está legal. Às vezes tem um caminhão de lixo que está vindo às 5 horas da manhã e ninguém ouviu, mas a criança ouviu. E ela já está num sono assim mais levinho de manhã. E facilita para ela acordar. Então o ambiente é muito importante, tem que estar escurinho, né? Tem que estar... mas o meu é escuro. Às vezes 5 horas da manhã não está mais escuro não, é que você não foi lá ainda ver, entendeu? Às vezes é a temperatura que subiu muito do ar-condicionado, de repente você não notou, e a gente sabe que a temperatura tem uma influência grande no sono. Então, essa questão do acordar às 5 da manhã, ela não tem um motivo específico biológico, né? Porque muita criança acorda. Pode ser ou uma interferência do ambiente, ou realmente que a criança
acorda, né? É normal. Pode ser biológico se a gente pensar na melatonina, né? Porque está clareando o dia, né? A melatonina pode estar começando a ser menos liberada no organismo. Pode chamar de biológico também. Tá? Pode ser uma situação. Eu procuro sempre olhar caso a caso, né? Você conhece como que eu trabalho, né? Tem que conhecer aquela família, saber o que está rolando ali naquele ambiente. Mas pode sim também ser isso, sabe? O que eu falo para os pais é: se você não conseguir resolver essa questão, vai dormir mais cedo um pouco, por algum tempo, até isso passar. Né? Porque você alivia um pouco, ajuda um pouco a gente também, né? A mãe que está cansada. E deixa eu te fazer uma pergunta, Márcia, que eu sei que faz parte da realidade dos pais, tá? Filho acordou às 5 da manhã, pais estão exaustos. O que eles vão fazer? Vão pegar a criança e levar para a cama deles. Tem algum prejuízo nisso? Tem algum risco para a criança? Como é que funciona? Então, olha só, eu acho que é uma delícia a gente levar o nosso neném para a cama de manhã e ficar vamos dizer assim, naquele agarramento de manhã, é gostoso, mas eu acho que isso não pode ser feito todo dia. E se você está querendo ensinar seu filho a dormir até um pouco mais tarde ou ficar na cama, não é o ideal, entendeu? Você pode fazer isso depois, quando ele já estiver mais habituado, vamos dizer que você conseguiu melhorar um pouco a situação, ele está mais estabilizado, acordando 5h30, 6 horas, 6h15, né? Você está vendo que está ficando mais estável, aí uma vez ou outra fazer isso é legal, é gostoso para a família, mas se você está querendo ensinar ele a ficar na cama sozinho, não é a melhor opção. A melhor opção é ter um pouquinho de paciência, trocar com o marido, com o parceiro, com a parceira, vai trocando, né? Vai você um pouquinho, hoje de manhã vai você, hoje vou eu. E aí vai fazer o quê? Vamos lá, vamos ficar fazendo um carinho no neném, vamos tentar deixar ele na cama, vamos ver se está todo o ambiente legal, né? Se não está faltando nada. Porque, olha, gente, preste atenção, ambiente realmente influencia muito no sono da criança. Eu já consegui ajudar a família só trocando o tipo de detergente que eles usavam no chão, porque dava rinite no neném, o neném ficava com o nariz entupido. Quando eu perguntei para ela: você usa o que para limpar o chão dos quartos do seu filho? Eu uso, era um detergente lá com cheirinho. Eu falei: vamos tentar usar água com vinagre? 9 partes de água, 1 parte de vinagre, para não ter nenhum cheiro forte, nada. O neném imediatamente começou a dormir melhor e não tinha mais nariz entupido. Então, você está vendo como que é importante conhecer a situação de cada um? A minha cunhada, vou contar uma história real da minha família. Meu sobrinho, hoje em dia, tem quase 30 anos, né? Mas na época, a minha cunhada falou, não dormiu uma noite inteira com ele até os 5 anos. Aí ela falou, não é possível, uma criança até 5 anos não durma. Aí foram descobrir, ele não respirava, ele não conseguia respirar, ele tinha adenoide, super severa. E aí fez cirurgia e passou a dormir muito melhor. Exatamente, por isso que a gente tem que verificar, às vezes não é só comportamento, às vezes tem alguma coisa impactando. Essa mãe foi assim incrível, porque a gente não precisou trocar nada, a gente não precisou mudar nada, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, meu ambiente é bom, é tudo escuro. Aí eu pergunto assim, escuro quanto? Ah, tem uma luzinha do lado que realmente eu noto, sabe? Sim. E tem criança que precisa dormir realmente no escuro. Sim. Tem criança que consegue dormir um pouquinho mais no claro, mas o ideal para o sono é o escuro de qualquer forma. Até pra gente, né, faz uma diferença danada. E, Márcia, deixa eu te perguntar, essa criança que acordou super cedo, 5 horas da manhã, enfim, a gente não precisa dizer que é 5h15, né, aquele horário bem cedão que a gente imagina que não é o horário que você quer começar o dia. Exatamente. O intervalo até a próxima soneca, como é que a gente cuida disso? A gente deixa um intervalo maior, a gente diminui o intervalo, como é que a gente trabalha esse intervalo? Depende da idade. Depende da idade. Por exemplo, se for uma criança de 2 anos, né? Talvez o máximo que você vai fazer é colocar um pouquinho mais cedo o almoço e colocar a soneca, porque ele provavelmente está fazendo a soneca depois do almoço. Então, você coloca o almoço um pouquinho mais cedo e coloca ele um pouquinho mais cedo, mas não demais também, para não atrapalhar o dia e a noite seguinte, né? Porque se você coloca ele muito mais cedo, ele vai acabar dormindo super cansado e aí pode acordar cedo de novo. Perfeito. Então eu diria que depende da idade. Agora, se é um bebê, por exemplo, de 6 meses, que é bem normal mesmo, ele está acordando 5 horas, ele provavelmente vai mamar nessa hora, né? E daí é 1 horinha e pouco, ele já tem que ser colocado para dormir,
né? Criança de 6 meses tem normalmente esse intervalo entre a hora que acorda e a hora que vai dormir, 1h30 mais ou menos, né? Perfeito. E aí sim, teria que colocar mais cedo, ajustar as próximas sonecas, ajustar os próximos horários do dia. Sim, com certeza. Bom, Márcia, quero tirar uma dúvida também, que eu tenho certeza que os pais e mães que estão assistindo esse vídeo estão pensando sobre isso, que é o seguinte: tem alguma idade, algum momento do desenvolvimento da criança que ela passa naturalmente a acordar mais tarde ou não? A criança que começou a ter essa mania de acordar cedo, ela vai acordar sempre cedo? Vai seguir assim ou não? Vai mudar? Qual a idade que muda? Não. Normalmente isso modifica, tá? A National Sleep Foundation, que é uma organização nos Estados Unidos, eles falam que entre 2 e 3 anos, naturalmente o sono da criança começa a ficar melhor. Começa a ficar mais parecido com a do adulto em termos de ciclos de sono, mas também as crianças conseguem acordar um pouquinho mais tarde, ter menos despertares noturnos. Então, eu diria que, assim, se nada for feito para uma criança que está acordando às 5 horas porque está cansada, porque lembra que eu falei que quando está bem, tem nada mesmo para fazer. Mas se nada for feito, entre 2 e 3 anos, geralmente a criança começa a acordar já 5h30, 6 horas, 6h30, algumas até acordam às 7. Mas antes dos 2 aninhos, se for realmente uma questão de cansaço, o ideal é você tomar alguma atitude para melhorar as sonecas, colocar mais cedo na cama, né? Para você evitar isso. Você já respondeu uma parte da minha última pergunta, que eu ia te pedir 3 dicas para ajudar a criança a dormir até um pouco mais tarde. Você acabou de falar 2, que é melhorar as sonecas, colocar a criança um pouco mais cedo para dormir. E o que mais você poderia dar, então, de dica para a gente finalizar um resumão da conversa de hoje? Conseguir adormecer com o mínimo de ajuda possível. Conseguir ser independente para dormir. E quando eu digo isso, eu não digo que a mãe não deve estar no quarto, dar aquele carinho lá no final do dia, mas eu digo que precisa haver uma despedida, um momento em que a mãe coloca um limite: não, filho, agora é boa noite, agora é hora de dormir, porque é para o seu bem, então tchau. Então isso precisa acontecer também. Quando você tem isso lá no lugar direitinho, geralmente você tem uma criança dormindo bem, dormindo. Não é perfeito, porque não dá para você esperar a perfeição até 3 anos, né? Sim. Mas você sente que a criança, inclusive, está mais segura, porque ela sabe que ela sabe dormir. Isso que eu acho bacana de ensinar realmente a criança a dormir sozinha, independente, é a segurança que ela fica, porque ela sabe que ela sabe fazer aquilo, sem precisar de tanta ajuda. Perfeito. Márcia, muito obrigada. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com a Márcia. Vai ter pelo menos mais um em breve aqui no canal. E aí depois, conforme nossos horários forem encaixando, a gente vai gravar mais, né, Márcia? Vamos sim. É só você me falar. Tá ótimo. Então, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disposição. E vamos partir para a gravação do próximo vídeo, que logo vai estar aqui no canal. Um beijo, Márcia. Muito obrigada. Beijo para todo mundo.